doutor Paulo Gondim já está conectado conosco, vou aqui no telão do Band Cidade. Falando em saúde, doutor Paulo, bem-vindo ao nosso programa, que satisfação novamente. Obrigado, Honorato. Prazer estar com você novamente e com seus telespectadores. Perfeito. Doutor, já começo abusando. O que é a apendicite? Muita gente ouve falar, mas não sabe exatamente o significado. E ninguém mais do que o senhor para nos trazer o detalhamento. Meu amigo Honorato, antes da gente começar, eu queria parabenizar, no dia de hoje, dia 19 de 10 do 10, um grande médico, empresário, empreendedor, artista plástico, que é o doutor Viriato Moura. Pelo dia de ontem, que é o dia do médico, e por hoje, pelo dia de hoje, que o nosso colega doutor Viriato Moura faz aniversário. Então, eu deixo aqui os meus parabéns para ele, ensejando que ele, como sempre tem feito, que traga cada vez mais melhores condições para a medicina, para que nós possamos tratar os nossos pacientes em Rondônia. Bom, em relação à apendicite, apendicite é a inflamação aguda do apendicílio secal, ou apêndice vermiforme, que é um órgão que ele está anexado à primeira porção do intestino grosso, no seco. E ele tem esse nome de apêndice vermiforme, porque ele tem um aspecto de verme, como se fosse um ascaris. Então, ele mede em torno de 8 a 9 centímetros e quando há essa inflamação aguda, nós chamamos de apendicite aguda. Doutor, tem alguma relação com a idade da pessoa ou qualquer um está suscetível? Sim, Honorato. A apendicite aguda é mais prevalente entre os escolares, na faixa etária entre 7 e 14 anos, mas também podemos ter na meia-idade e, mais raramente, nos pacientes de terceira idade, os pacientes idosos, com diagnóstico, desta feita, um pouco mais difícil. Doutor, há muitos comentários sobre a questão da ingestão de caroços de tomate, da própria goiaba. Isso pode realmente estar agravando, estar proporcionando, lamentavelmente, esse tipo de problema no cidadão? Meu amigo, sua pergunta é muito boa e muito procedente. Isso aí não tem nada a ver, isso aí trata-se de uma lenda urbana. O que acontece? As pessoas do interior chegavam e falavam disso aí, que a semente da goiaba ou do tomate iriam obstruir a luz, a entrada do apêndice, causando assim apendicite. Mas isso aí é uma balela, não existe isso. O que nós temos efetivamente é uma obstrução por verme, um verme chamado Oxiurus, que vulgarmente as pessoas chamam de tuxina, é um verme que dá em volta do ânus, que ocasiona muita coceira. E esses vermes, eles se localizam exatamente nessa porção, nessa primeira porção do intestino grosso, que é o seco. E como eles se movimentam dentro do seco e a luz, a entrada do apêndice é exatamente ali no seco, então eles podem aí sim penetrar no apêndice e aí obstruir a saída do muco que o apêndice produz, e havendo essa obstrução, há um aumento da quantidade de bactéria e proporcionando aí condições ideais para ocorrer a apendicite. Então, só esse verme que pode dar apendicite. Em relação a tomate e goiaba, podem comer à vontade, que não tem nenhuma relação entre essa patologia e a ingestão dessas frutas e verduras. Perfeito, até porque hoje, como nós temos o médico Google também, né, doutor? Lamentavelmente as pessoas acabam indo lá para o Google achando que tudo se resolve ali. É bom a gente ficar atento e sempre procurar um profissional, um especialista, fazer uma consulta quando necessário e tudo mais. Doutor, o diagnóstico é através de exames laboratoriais, é numa consulta médica, como é que se detecta isso? O diagnóstico é bastante simples, a frequência da doença é grande no nosso meio, e o diagnóstico é simples e é feito primordialmente de maneira clínica.
o paciente ele apresenta uma dor abdominal localizada ou no umbigo ou um pouco acima do umbigo, e daí a poucas horas essa dor tende a migrar, ela sai da parte umbilical e vai ficar exatamente na fossa ilíaca direita, que é nessa parte inferior direita do abdômen. E ao examinarmos o paciente, a gente faz uma descompressão brusca, a gente aperta esse local na fossa ilíaca direita e solta subitamente. A hora que a gente aperta, o paciente não sente dor. É a hora que a gente solta, o paciente sente bastante dor. Além da dor, o paciente habitualmente tem náuseas, pode haver vômito e também acompanhado de febre. Muito bem, doutor. Agora, pode concluir. E em casos de dúvida diagnóstica, aí sim, podemos lançar mão de um exame de sangue, um hemograma, que ele vai demonstrar um aumento de leucócitos, de células de defesa, e essas células de defesa são os leucócitos jovens, então é o que nós chamamos na medicina de leucocitose, aumento de leucócitos com desvio para a esquerda. Podemos lançar a mão da ultrassonografia e também da tomografia computadorizada. Isso somente em casos de dúvida diagnóstica, porque o diagnóstico de apendicite habitualmente é um diagnóstico clínico. Muito bem, o doutor Paulo Gondim, ele é cirurgião geral, especialista também em cirurgias por vídeo, está conosco direto lá do Complexo Hospitalar Central, nos atende sempre com muito carinho aqui, né? Doutor, hoje o assunto é a questão da apendicite aguda. Aí eu pergunto, né, sobre a causa e, naturalmente, a prevenção. O que causa isso e como é que eu posso estar prevenindo? Nonato, a causa ainda é uma coisa bem obscura. Nós não sabemos exatamente o que causa a apendicite. O que se sabe é que nos países industrializados, os países ocidentais, que são uma dieta pobre em verduras, em fibras, esses pacientes têm mais apendicites. Por quê? Eles fazem mais constipação intestinal, eles têm mais prisão de ventre. Então, as fezes que nós chamamos nessa região de fecalito, ele entra nessa luz, entra nessa entradinha do apêndice e aí obstrui essa luz e ocasionando aí a apendicite. Então, a prevenção é você comer mais fibras. E o que a medicina entende hoje do apêndice é que é um órgão em involução, é um órgão que tende a desaparecer daqui a algumas centenas de anos. Nós não sabemos exatamente quando, mas na fase evolutiva do ser humano deve desaparecer o apêndice, porque a função dele é de liberar leucócitos, de liberar leucócitos, só que tem outros órgãos que fazem essa função muito melhor do que o apêndice. Perfeito. Doutor, o tratamento específico é só cirúrgico? Chega vias necessárias de cirurgia? A videolaparoscopia ajuda também nesse tratamento? Explica para nós hoje quais são os avanços que já houveram. O tratamento da apendicite aguda é a ressecção, a excerese, a retirada do apêndice. Por quê? Se o apêndice está ali obstruído e cada vez vai dando mais infecção, a tendência é que ele perfure e aí caia fezes dentro da cavidade abdominal, levando um quadro grave que nós chamamos de sepsis abdominal ou septicemia, que é uma infecção generalizada advindo de dentro do abdômen. Antes, nós fazíamos cirurgia fechada, porque não tínhamos a videolaparoscopia. Hoje, a cirurgia de eleição, o tratamento é cirúrgico, e a cirurgia de eleição é a videolaparoscopia, porque nós temos na fase inicial uma boa entrada para a videolaparoscopia e também na fase tardia, quando você já tem pus instalados. Antes nós tínhamos que reoperar os pacientes, muitas das vezes, para drenar esses abscessos. Hoje, com a videolaparoscopia, nós conseguimos lavar toda a cavidade, a amplitude da cavidade, na parte superior, a parte inferior, em todos os chamados recessos peritoneais. E aí nós conseguimos uma excelente cirurgia, podemos fazer suturas, fazemos essa lavagem super importante e usamos apenas 3 pequenos furinhos
com uma dor pós-operatória muito tranquila, mínima dor pós-operatória e o retorno do paciente às atividades, alta hospitalar precoce e tudo de bom para o paciente. Então, na atualidade, a cirurgia de eleição, seja na fase inicial, seja na fase tardia da apendicite, é a videolaparoscopia. Muito bem, é bom saber que também nós temos essa tecnologia e que dá uma recuperação muito mais prática e muitas das vezes por vídeo acaba tendo uma precisão maior. Quero agradecer muito aqui a vinda do Dr. Paulo Gondim, ele que está lá direto do Complexo Hospitalar Central, falando sobre apendicite aguda. O doutor, muito obrigado mesmo. Eu queria aproveitar em seu nome parabenizar todos os profissionais médicos, não só do Complexo Hospitalar Central, mas de todas as unidades de saúde, né, tanto públicas quanto particulares. Ontem, de 18, foi o Dia do Médico, mas o mês inteiro é para comemoração. E hoje é um dia para comemorar em dobro, porque o senhor já trouxe para nós, eu tinha deixado para o final a cereja do bolo, mas o senhor já antecipou, o doutor Viriato está completando mais um aninho de vida e que ele continue tendo muitos e muitos mais anos de vida e de arrojo empreendedor na área da saúde, porque a gente deve muito a pessoas que pautam a sua vida na medicina, mas que compartilham, ou seja, traz a infraestrutura, está ali com colegas competentes, se investe também na qualificação, tem todo o nosso respeito. Muito obrigado ao senhor, parabéns mais uma vez e é sempre um prazer, uma satisfação. Até mais. Muito obrigado, amigo. Estamos à disposição. Vamos lá Boa então, tarde. doutor Paulo Gondim, cirurgião geral e também videocirurgião, falando sobre apendicite. Sempre é bom falar de saúde.